Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu quero trazer mais uma vez um texto, também conhecido dos irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Apenas alguns versículos. Esse é o texto chamado A Grande Comissão. Ontem, no workshop, falando sobre PGM, sobre Igreja Multiplicadora, eu disse que não dá para a gente cumprir o grande mandamento sem que a gente cumpra a grande comissão. Amar a Deus sobre todas as coisas é cumprir o querer dEle, é estar alinhado ao propósito dEle, é estar em missão com Ele. Não dá para a gente imaginar a melhor forma de amar alguém do que apresentar a Ele a eternidade por meio da proclamação do Evangelho. Então hoje, ao testemunhar os batismos, um testemunho belíssimo aqui de família, que privilégio poder estar com os irmãos num tempo tão festivo. Eu quero então ler esse texto com vocês, vamos compartilhar um pouco sobre o tema, uma igreja consagrada impactando o mundo. Diz assim a palavra, Evangelho de Mateus 28, 18 em diante. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 25 anos, tempo de olhar para trás, de lembrar não de histórias mortas, mas de histórias vivas, do que Deus fez ao longo dos 25 anos, nas famílias, nos casamentos, testemunhos que certamente já marcam a eternidade. Mas é também um tempo de olhar para frente, é um tempo de mirar naquilo que Deus ainda tem para realizar através de nós, inclusive apesar de nós. Por isso o texto que eu tenho citado, citei por 2 vezes, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome damos glória. A glória dEle, somos apenas a caneta, quem escreve a história é o Senhor. Somos apenas coadjuvantes, o grande protagonismo do reino, da igreja, da expansão do reino é o Senhor. E nesse tempo, olhando para esse texto, mais do que olhar para aquilo que a igreja já viveu, em termos de proclamação, do ID cumprido, por tantas vezes, em tantas nações, estados, projetos, é pensar para frente, porque o reino continua, ele está vivo, e pensar no que eu posso me juntar, pensar em que eu posso me juntar a Deus, no que Ele ainda vai fazer, é extraordinário. Eu quero me juntar ao Senhor, no que Ele está fazendo, no que Ele ainda vai fazer. Aliás, talvez a nossa maior missão é entender, é discernir aonde Deus está agindo, para dizer: Senhor, deixa eu me juntar ao Senhor, deixa eu me juntar na tarefa, na missão, não porque Ele precise de mim ou de você. Aliás, nós poderíamos ser dispensáveis. O Deus que tudo criou pela palavra, sem precisar da ajuda minha ou sua, é capaz de fazer todas as coisas absolutamente sozinho. Mas Ele dividiu essa tarefa e esse privilégio conosco. Portanto, impactar o mundo, irmãos, é possível quando nos firmamos em algumas verdades bíblicas que são absolutas de Deus para nós, e esse texto traz para nós algumas verdades muito importantes para que a gente possa continuar impactando a nossa cidade, nossos amigos, seja na faculdade, na academia. Cadê o irmão da academia que disse que vai começar essa semana aqui? Vai começar essa semana, né? Que coisa maravilhosa. Falando em academia, meu querido, eu pude testemunhar de um pastor, ele é do sul do país, apaixonado por atividade física, e ele já passou por todas as academias da cidade, porque a missão dele é falar de Jesus para o dono da academia, para os personagens, enfim, para as pessoas que estão lá. E quando ele cumpre a missão, ele encerra a matrícula ali e vai para outra academia fazer o mesmo. Ele entendeu a missão dele, e ele gosta, e ele é bom no que faz, ele é fortão. Pensa o pastor fortão, bombadão, bonitão, mas cheio de Jesus, que entendeu que não há limites para a proclamação do reino. Então, quais são essas verdades que podem impactar a nossa vida e o mundo, a partir do texto que nós lemos de Mateus 28, a chamada grande comissão? A primeira coisa que me vem aqui aos olhos, é que a igreja e a missão é sustentada na autoridade de Cristo. Uma ocasião, uma pessoa me perguntou, essa pergunta já me foi feita algumas vezes, e ela me incomoda, porque quem me faz não entende o princípio de autoridade. Me viu pregando em algum lugar, num congresso, num evento, disse: pastor, o que você está debaixo da cobertura de quem?
Eu fico tentando entender o que está por trás dessa pergunta, porque a única cobertura que eu tenho é a presença de Jesus pela ação do seu Espírito. A maior autoridade sobre a minha vida, ministério, igreja e reino, é a autoridade de Jesus. A Bíblia diz, toda autoridade, não uma parte, não é sobre fragmentos de autoridade, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. A missão começa na autoridade de Cristo. A missão e a igreja são sustentadas pela autoridade de Jesus. É Cristo se revelando em poder, em majestade, em soberania em nós, através de nós e para além de nós. E Ele jamais vai dividir a sua glória com alguém. Antes do envio, há uma declaração de autoridade. Antes do envio, há uma declaração de poder, de governo. Há um governo de Deus sobre a nossa vida enquanto igreja. Há um governo de Deus sobre o nosso ministério. Quando a igreja reconhece a autoridade de Cristo, ela começa a existir como sinônimo de missão. A igreja é uma igreja em missão, aliás, se não é igreja em missão, não é igreja. Pode ser qualquer coisa, mas se não é uma igreja em missão, não é igreja. Mas o que nos faz romper no mundo espiritual, o que nos faz romper nessa cultura contra o Evangelho, o que nos faz romper através dos tempos, das épocas, das culturas, apesar da cultura, é o poder do Evangelho, revelado sobretudo pelo poder do Senhor do Evangelho. A igreja está sustentada na autoridade de Cristo. Pastor, a gente sabe disso, irmãos, então por que nós insistimos em acreditar que depende de nós? Se cremos que a autoridade da missão está sobre Jesus, que a autoridade da igreja está sobre Jesus, por que nós insistimos em acreditar, de algum modo, prático ou subjetivo, que depende de nós? Jamais estaremos preparados para cumprir a missão, a não ser pela ação sobrenatural do Espírito de Deus sobre nós, revelado pelo Calvário, por um Cristo que morreu e ressuscitou. É nessa autoridade que nós avançamos. Eu disse que eu sou tímido, lembram? Vou testemunhar algo para os irmãos. Até os meus 15 anos, eu não respondia presente em sala de aula. Sabiam que não era mudo, porque no intervalo um outro amigo mais íntimo conversava comigo. Mas eu não era capaz de dizer, quando a chamada era feita na sala de aula, e o Quias Fábio, presente, não, sem chance, eu tomaria falta. Como eu estudei na mesma escola, desde jardim de infância até o ensino médio, né, naturalmente, as pessoas sabiam, né, quem era o Quias Fábio, mas eu não respondia presente. Eu era capaz de estudar, preparar os textos, organizar ali, por exemplo, uma exposição, mas não me chamava para frente para dizer nada, poderia me dar um 0, eu era capaz de dar o meu melhor na pesquisa, na construção do texto, do seminário apresentado, qualquer coisa, mas eu não falava. Aí eu me converto. Eu vou para uma igreja, uma pequena igreja no norte fluminense, interior do Rio de Janeiro. A igreja chamava Jardim do Senhor. E era mês da juventude, mês de agosto. E de repente, a juventude assumiu todas as atividades da igreja, todas elas. Eu fui chamado para ministrar numa classe de idosos, na escola bíblica dominical. O que já foi um grande desafio para mim. E numa quarta-feira, disseram que eu ia pregar. Era a minha primeira vez no púlpito. Para quem não falava presente em sala de aula, eu estava com 18 anos para 19, ia fazer 19 anos. De repente, eu estou diante de uma igreja e agora era a hora de pregar. Primeiro que foi uma semana desastrosa para o meu intestino. Desarranjou o intestino, fiquei mal, não dormia, penso numa tensão, uma ansiedade. O tema que eu preguei na ocasião falava sobre a estatura do varão perfeito. Eu falava como que era ser, né, como Jesus, portanto, como era ter a boca de Jesus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus, e eu usando textos para compor essa estrutura. Eu lembro de ter começado, não me recordo como eu terminei, porque foi desesperador. Mas foi tão marcante que eu me lembro até hoje do esboço e me lembro da reação da igreja. Mas naquela hora que eu estava para dizer, não vou, não posso, não sei, não consigo, o Espírito Santo de Deus me falou que era hora de eu confiar nele, porque ele disse que ele colocaria palavras em minha boca. A missão não é sobre a minha extroversão ou sobre a minha introversão. Não é sobre a minha expertise ou até mesmo minha ignorância sobre algo. É sobre a dependência do Espírito de Deus. Eu estou debaixo de uma autoridade celestial e por causa dele, por meio dele, a gente realiza a missão.
Estava falando para líderes de PGMs há poucos dias atrás, as pessoas intimidadas, começando ainda a liderar, sendo treinadas como líderes em treinamento, e uma pergunta surgiu naquela mentoria: pastor, o senhor sente medo, insegurança? E digo, sempre. Eu não me lembro, irmãos, de ter subido ao púlpito uma única vez, absolutamente seguro de mim. Sempre, né, tenho uma dose muito importante de insegurança, de medo, de frio na barriga, de ansiedade. O dia que você perder isso, você perdeu noção de temor a Deus. Porque o que fazemos é sagrado. O que fazemos é eterno. Não é sobre dar uma aula numa classe qualquer de uma escola. Não, não. É sobre tocar a eternidade. E aí a pessoa perguntava, então o que o senhor faz com o seu medo, com a sua insegurança? Eu falo assim, eu coloco no bolso e faço o que tem que ser feito, porque eu não tenho tempo para conversar com os meus medos. Eu não tenho tempo para conversar com as minhas inseguranças, com as minhas ansiedades. A missão urge. A missão me chama, eu não tenho tempo para ficar conversando com as minhas paranoias, minhas inseguranças. Não tenho tempo para isto. Porque o que eu faço não baseio nem na minha confiança, segurança, ou medo, ou ansiedade, não. O que fazemos na autoridade do nome de Jesus. Então é apesar de nós que a obra segue. Então só podemos impactar o mundo se nós estivermos firmados nessa verdade bíblica. A igreja e a missão é sustentada na autoridade de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Mas o texto prossegue e diz, portanto, o que diz a palavra? Portanto, ide. Aí vem a segunda verdade, irmãos, a igreja é movimento. A igreja é movimento, a igreja não é uma comunidade que mais parece com uma organização estática, não, a igreja é um organismo vivo, que transita por bairros, por estados e nações. A igreja é um organismo vivo, a igreja é movimento. O primeiro verbo que define a igreja não é ficar, é ir. O primeiro verbo que vai definir a identidade da igreja não é ficar, é ir. A igreja nasce em movimento. O evangelho é sobre alcançar, transformar, libertar. É sobre tocar aonde o inferno tenta atuar e governar, e entender à luz da palavra que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Não somos um povo acuado atrás de uma porta, com medo de sermos invadidos pelo inferno. Não é o contrário, somos um povo governados pela autoridade de Deus, pelo poder da palavra do Espírito Santo, que invade o inferno. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja em movimento. O tema do Multiplique Global deste ano passado, e que vai nos governar até novembro, é movidos. Igreja viva, igreja que vai. A igreja é movimento. A igreja que não se move perde propósito. A igreja que não se movimenta no bairro, no estado, no país e nas nações, perde propósito. A igreja que não se movimenta nas mais diversas faixas etárias, dos pequeninos aos da terceira idade, vai perder propósito. Portanto, ide. E detalhe, não se trata, queridos, de uma sugestão. Se trata de um imperativo que gera identidade para a igreja. A igreja só é igreja quando ela está indo. Ela não foi chamada para ficar. Uma terceira verdade bíblica que está aí também dentro do versículo 19 é: fazei discípulos. O propósito da igreja é formar pessoas para o reino. Houve um tempo, pastor Carlos, na minha infantilidade ministerial, começando o ministério, investindo tempo, dedicação, ensino, oração, cuidado para algumas vidas, e de repente essa pessoa mudava de cidade, deixava de congregar, saía da igreja e ia para uma outra comunidade de fé, portanto deixava de servir naquela comunidade, e a gente começa a perder pessoas. 25 anos na mesma igreja, a gente tem muito o que dizer sobre pessoas que nós investimos, e por alguma razão não estão conosco mais. E isso pode parecer frustrante, até que a gente entende que o nosso propósito como igreja é formar pessoas para o reino. Não é nem para a PIB de Caldas Novas, nem para a comunidade do Bueno. Não, não é isto. Nossa vocação não é essa. Nossa vocação, ela é eterna, e fazemos discípulos para o reino. Isso me entristece quando perco alguém para o pecado, para trevas, para a devassidão. Isso me entristece. Mas quando alguém vai para uma outra comunidade,
com genuíno propósito, com direção do Senhor, não por rachas, desentendimentos, mágoas ou coisa dessa ordem. Não podemos ficar tristes. A igreja cumpre o seu propósito maior quando pessoas são formadas, enviadas, e elas reproduzem o evangelho aonde vivem. Que coisa extraordinária! Há pouco tempo atrás, tive o privilégio de ser convidado para celebrar o casamento de uma moça, e o casamento foi feito em Gramado, numa estância belíssima, pensa num lugar bonito. E aí, lembrando da onde eu conheci essa moça, porque ela já era uma mulher formada, finalizando o curso de Direito, ia se casar com um juiz. Foi uma menina que eu tive o privilégio de apresentar na igreja, ainda pequenina. O tempo passou, ela teve que se mudar para a capital, portanto, Goiânia, foi estudar, a vida seguiu para ela. E ela deixou de estar ali, mas o que foi plantado no coração daquela garotinha, através da Rede Kids, da primeira igreja batista em Caldas Novas, gravou no coração dela um reino que subsistiu, que permaneceu para além do tempo e da geografia. E pude lá então celebrar, passamos 3 dias com aquele casal, fizemos um intensivo, né, um pré-nupcial antes do casamento, durante algum tempo, um lugar belíssimo. Eu fui lá só para celebrar o casamento daquele casal, daquela moça, porque nós não formamos pessoas para nós, não formamos aqueles que nos seguem, formamos aqueles que seguem a Jesus, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, portanto há um só céu, há uma única geografia espiritual que nós participamos dela. Deus não é aquele que vai levantar muros, o evangelho constrói pontes. Então entenda que fazer discípulos é fazer discípulos para o reino, e que essa pessoa que foi atravessada pelo evangelho, por meio da sua vida, do seu tempo, do seu discipulado, permaneça amando e servindo. Bom seria se todos ficassem conosco, a gente se apega, a gente passa a amar, a gente cria vínculo. Na verdade, a gente cria uma expectativa, mas eu desapeguei disso, pastor, há alguns bons anos, e graças a Deus tem sido libertador. Eu formo pessoas para o reino, fazei discípulos. Uma outra verdade que esse texto me traz é que a missão define a identidade da igreja, o DNA da igreja, irmãos, é missionário. Não faz sentido de forma alguma uma igreja que quer impactar o mundo e ela é em si mesmada. Ela pensa as suas ações para dentro. Quando olha o orçamento, 99% do orçamento é para dentro. Nós temos 2 asas ministeriais, temos que ir, mas temos que cuidar dos que ficam. A igreja é uma base, é uma plataforma de lançamento. Então a gente investe aqui, investe lá. Temos que equilibrar as 2 asas. A igreja que vai, a igreja também que vai sustentar aqueles que ficam. Mas ela é missionária aqui, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Uma igreja que não é missionária, ela perdeu a identidade. E quando entendemos a missão da igreja, irmãos, entendemos quem somos como igreja, a gente não consegue mais ficar parado. A gente compreende que a igreja, como disse, é movimento, e um movimento que vai certamente permanecer até a volta de Jesus, porque ainda não cumprimos a missão, ainda estamos longe de cumpri-la. A missão está entrelaçada com a identidade da igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Mas a grande questão é, quem é a igreja? Se eu te fizesse essa pergunta, se eu pudesse responder, que resposta você me traria? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Me ajuda aí. A igreja sou eu sou a igreja. Não é a instituição, não é um CNPJ, não é um grupo de pessoas, não é um ministério coletivo, nós somos a igreja. E naturalmente, porque somos a igreja, a nossa identidade também tem que ser missionária. Eu testemunhei no workshop dizendo que eu não sou evangelista, irmãos. Eu queria ser. Eu gostaria de ser como o pastor Esquival, como diz, pastor Joel, o pastor que me antecedeu lá em Caldas, faz apelo em qualquer lugar. Na hora que você abre o olho, tem 3, 4, 10 ali, joelho dobrado, entregando a vida para Jesus, já marcando estudo bíblico. Eu não sou evangelista, eu sou mestre. A minha área de ministério é outra, é ensino, é gestão. Eu sou formador de liderança, eu tenho uma outra pegada ministerial. Isso não me diminui em nada, mas isso não tira de mim a responsabilidade de fazer discípulos. Não importa que dom você tem,
A missão é para todos nós, a missão define a sua identidade como cristão. Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores, como diz Spurgeon. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou eu sou um missionário, ou eu sou um impostor. E como nós não somos impostores, logo nós somos, todos nós, missionários. Diga assim: eu sou um missionário. Acho que dá para fazer isso um pouco melhor e mais alto. Eu sou um missionário. Porque a gente começa a falar de missionário, imagina alguém que está lá na Amazônia, alguém que está lá em Bahrein, alguém que está lá no Irã, também o são. Tem missões de muitas formas, mas nós somos missionários. Uma outra verdade que me aparece aqui no versículo 20, eu diria que o propósito da igreja exige obediência contínua. Ele diz: ensinando-os a obedecer. Estar em missão, irmãos, é permanecer em missão. Não é sobre um ato, um evento, um recorte temporal. Não, é sobre o permanecer, ensinando-os. Se você for avaliar a condição verbal aqui no original, fala de uma ação continuada, não recortada. Fala de uma ação que permanece. A fidelidade de ontem não substitui a obediência de hoje. É muito bom ter histórias antigas para contar, é ótimo, testemunhos para poder relatar, mas nós não podemos nos movimentar a partir apenas do passado, do nosso testemunho pessoal. Deus quer fazer algo novo hoje, amanhã, depois de amanhã. O propósito da igreja exige obediência continuada. Eu tenho andado por muitos lugares no Brasil, tenho dado mentoria para muitos pastores, vou estar em Ravenna daqui a alguns dias, com vários pastores de Minas Gerais, igrejas pequeninas, algumas fechando as portas, igrejas que já foram grandes. Me deparei com templos que cabem 600 pessoas, com 20 e poucas pessoas congregando. Quando a gente olha as igrejas da Ásia registradas em Apocalipse, dá uma passadinha por lá, quem já teve o privilégio de ir, eu não tive ainda, mas conheço relatos de quem foi, você só vê escombros daquela história. E relatos, alguns poucos históricos, e os que conhecemos na Bíblia. Uma igreja forte pode desaparecer se ela não permanecer em obediência. Uma igreja forte deixa de cumprir o seu propósito, portanto ela deixa impactar a comunidade e o mundo, e naturalmente ela perde missão. Se ela para de brilhar, como diz o Apocalipse, não faz mais sentido a existência dela. Caminhando para terminar, prometi que seria breve, porque eu falei assim, olha, a programação tem tanta coisa, eu não quero cansar, são desde as 6h30 aqui. O propósito da igreja, irmãos, é sustentado pela presença permanente de Jesus. Eu começo falando sobre autoridade, eu termino falando sobre presença. Porque pode ser que a gente fique olhando demais para a autoridade, e essa ideia da autoridade pode colocar Deus num lugar que nos distancia dEle. Porque Ele de fato é o Senhor, de fato Ele é soberano, de fato Ele está no governo de todas as coisas, mas esse mesmo Deus que é autoridade, que se revela por meio de Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, Ele também é presença, diz, eu estarei convosco todos os domingos do mês. Está escrito aí, não está? Eu estarei convosco o primeiro domingo de cada mês. Eu estarei convosco sempre no mês de abril, quando vocês fizerem aniversário. Assim está escrito aí? Só se for em Heresias 14:15. Porque no Evangelho está dizendo aí, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a maior bênção de Deus não é o poder derramado sobre nós, é a presença garantida. De fato temos autoridade no Evangelho, pelo poder da presença dEle, do Senhor em nossa vida, mas é a presença a melhor parte do processo. Você saber que você não avança sozinho. Ele nunca te diz vai, Ele te diz vamos. Quando você observa o chamado de Jesus aos discípulos, aos apóstolos, Ele não disse, olha, tem uma missão, vai. Ele diz, tem uma missão, vamos, larga tudo e me acompanhe. É o Deus que diz, vamos, caminhe comigo, não avançamos sozinhos, não proclamamos no vazio, não caminhamos sem direção, temos a presença maravilhosa, doce, poderosa, irresistível e graciosa de Jesus na nossa vida. Isso me encoraja, irmãos. Você já pensou em desistir alguma vez do seu ministério, do que você estava fazendo na igreja ou faz? Já teve dias de altos e baixos? Imagino que todos nós tivemos esse dia.
Você vai ter 1000 razões ao longo da vida para não seguir, mas há uma razão incontestável, inabalável, que me faz avançar: eu não estou sozinho. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. A segurança da igreja está na presença de quem a enviou. A segurança da igreja, a sua segurança como discípulo, da sua família, da igreja, do ministério que você atua, reside sob a presença daquele que nos enviou. Me lembro da história de Moisés, e caminho para finalizar, em que vamos observar que ele sai do palácio e vai viver com o povo. Aliás, antes de ser o libertador, ele passa por um processo prolongado de provação, de tratamento, eu imagino de alinhamento do coração. Precisou fazer ali um discipulado por longas datas, e depois de muitos anos, décadas depois, ele começa a atuar como libertador de Israel, como líder de uma nação. A grande questão, irmãos, é que por conta de um ato de desobediência, ele não vai possuir a terra. E talvez você olhe e diga: poxa vida, Moisés não entrou em Canaã, coitado de Moisés. Mas o próprio relato bíblico diz que ele nunca cogitou, ambicionou, desejou Canaã, mas o tempo todo o coração dele se movia pela presença de Deus. Num dado momento, quando o Senhor vai orientá-lo sobre uma estratégia, ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, a gente não sai daqui, eu não vou para lugar nenhum. Eu não quero anjo, eu não quero bênção, eu não quero promessa, eu quero a tua presença. E ele persegue, persiste na bênção da presença de Deus. Parece que ele foi punido, mas no Monte da Transfiguração, quem aparece lá, irmãos? No Monte da Transfiguração, quem aparece lá? Os evangelhos registram, me ajuda aí, quem estava lá? Moisés. Ele define com a sua vida o que mais importava. Não é sobre a bênção que podemos alcançar, é sobre a presença que temos e nunca nos deixa. É sobre a eternidade aqui e para além daqui. Um dia eu ouvi uma frase que ela me parecia confusa no primeiro momento, mas depois a entendi, que dizia que o céu não é o nosso destino, o céu é nossa origem. Não é sobre um lugar para onde iremos, é um lugar para onde voltaremos, porque nós nascemos a partir da eternidade, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O céu é um lugar para onde a gente volta, é mais do que um destino, é retornar à origem de tudo. Só que o céu invade a terra por meio do evangelho. Quantos milagres, irmãos, eu não sei quem que se emocionou naquele relato, era sua mãe, que ela falava do início, e ela começa a se emocionar. Eu imagino que a mente dela viajou nos muitos milagres que os irmãos experimentaram no início desta igreja. A história nossa como cristãos, irmãos, é uma história de milagres. O problema é que a gente vai acostumando com os milagres, a gente vai tornando o milagre, algo normal, rotineiro e cotidiano, e não percebemos o milagre de ter uma família sentada à mesa em paz, de ter pão para comer, sem intriga, confusão, de ter uma esposa que testemunha poderosamente a ponto de um marido decidir se converter e se batizar. Isso é milagre, meu querido, um dos mais belos milagres, a bênção da presença de Deus numa família. A gente acostuma com o milagre e esquecemos de percebê-lo, mas o maior milagre é a garantia da presença de Jesus na nossa vida. Se tudo desse errado por aqui, meus queridos, já estamos na vantagem. Ele diz: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está nos chamando para persistir, está nos chamando para não desistirmos, a nos lembrarmos que nós não estamos debaixo da autoridade, da cobertura do pastor Carlos, por mais que ele é o líder, o mentor, ele é aquele que orienta, direciona, mas debaixo da direção do Espírito de Deus. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, e essa autoridade, irmãos, nos garante que a missão vai ser cumprida. Uma coisa interessante, eu finalizo com essa fala, eu me lembro do chamado de Isaías. Quem já leu o evangelho de Isaías, porque para mim é o evangelho, porque Isaías é o profeta messiânico, que ele aponta para Jesus o tempo todo. Se você recebesse um chamado e você ouvisse de Deus: olha, você vai proclamar, mas vai encontrar um povo duro de coração, ninguém vai se converter, o que você diria a esse chamado? Porque parece que nós somos validados na missão pelo volume de resultado que aparece para nós. A nossa missão, irmãos, é ser como João, a voz que clama no deserto,
Quem convence o homem do pecado, justiça e juízo é o Espírito de Deus. A nossa missão é proclamar, não é converter ninguém. Nós não medimos a nossa fé pelo resultado final, que é o número de discípulos, mas o quanto fomos fiéis na proclamação do Evangelho de Jesus. E Isaías persistiu sendo boca de Deus numa geração, numa época, numa geografia de resistência. Mas ele permanece, porque o foco estava correto. Eu não sei se quando eu voltar daqui a 10 anos, vou ter batismo de novo, se teremos 5 batismos ou 50, para mim tanto faz. O que faz diferença para mim é que o Evangelho está sendo pregado, e uma alma, uma vida, vale mais do que o mundo inteiro. Na economia de Deus, a vida vale mais, e se vale uma vida, vale o esforço. Irmãos, persistam, se movimentem, permaneçam em movimento, não abram mão de formar pessoas para o reino. Pastor, eu investi tanto lá naquele irmão do PGD, agora aqui é PGD, né, discipulador, investi tanto naquele irmão lá do PGD, olha lá, não está mais conosco, mas ele está no reino. Tá, pastor, então olha, você cumpriu a sua missão. Que Deus nos ajude, irmãos, a permanecermos em obediência contínua, a não abrir mão do propósito maior que temos, porque nós temos uma identidade. Eu fiquei imaginando um tempo desses, lendo as Escrituras Sagradas, numa devocional, já tem um tempo, um bom tempo atrás, me veio isso ao coração. Você já teve saudade do céu? Quando eu falei que o céu é o nosso destino, né? Já teve saudade do céu? Uma vontade enorme de ir. Eu citei, né, C.S. Lewis ontem, dizendo que você vai ter momentos que vai ter a sensação que você não cabe mais aqui neste mundo. Você já teve essa sensação, algum momento? Eu não estou cabendo aqui, pastor. Eu me deparo com algumas coisas que poxa vida, está doendo, minha alma geme desesperadamente por redenção, tem que sair daqui. Ele disse, se você tiver essa sensação, que você não está cabendo mais nesse mundo, está na hora de você recordar, que você não é deste mundo, está apenas de passagem. Aí eu fico imaginando, se a gente tem que voltar para lá, porque é o nosso lugar de origem, e a Bíblia diz que o que nos salva é Jesus. Quando eu creio em sua palavra, quando me rendo a Ele, quando eu confesso como Senhor, eu sou salvo. Ele morreu para isto. Então você tendo confessado a Jesus, meus irmãos que se batizaram, confessaram a Jesus, logo eles poderiam sair daqui para, logo, de imediato, pegar a senha e ir para o céu, porque lá é melhor do que aqui, concorda comigo? Não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem 27% de imposto de renda, não tem um monte de coisa. Que maravilha! A pergunta que eu me fiz enquanto olhava para o céu, estava estudando Apocalipse na época, durante 8 meses estudei Apocalipse com a igreja, eu me apaixonei por escatologia na época de seminário, e de repente, eu falei assim, por que eu estou aqui? Aliás, eu te faço a pergunta, se o céu é melhor que a terra, o que te mantém nesse lugar? Só tem uma coisa, irmãos, um profundo senso de missão. Um profundo senso de missão. O que queremos para nós, queremos para alguém além de nós. Que nossa família seja alcançada pelo Evangelho, nossos amigos sejam alcançados pelo Evangelho, que aquele que a gente nem conhece seja alcançado pelo Evangelho, que esse senso de missão continue percorrendo o DNA desta igreja, e que Deus os abençoe, hoje e sempre, para a glória dEle, em todo o tempo. Amém e amém. Eu quero orar com vocês, fique de pé. Nessa oração, que vai ser uma oração de gratidão, queria que você pudesse agradecer a Deus, porque você é um cristão em missão. Louvar a Deus pelo privilégio de somar com Deus com o que Ele está fazendo na terra, inclusive aqui no Bueno e em toda a Goiânia, e para além daqui, nas muitas missões que vocês fazem. Agradecer a Deus pelo privilégio de contribuir financeiramente com esta obra, irmãos, que privilégio. Não dói não, está doendo, peça para Deus converter seu bolso, é um privilégio poder contribuir com o reino de Deus. Porque tudo que nós aplicamos de recurso nesta vida morre na sepultura, mas o que aplicamos no reino tem efeito eterno. Que privilégio nós temos de poder contribuir com nossos dons, talentos, recurso, tempo, para que o reino avance. Vamos orar. Pai, estamos aqui em Tua presença, e nesta noite, ó Deus, a nossa palavra é de gratidão, Senhor. Gratidão porque o Senhor foi um Deus que realizou esta obra. Esta igreja não é uma ideia do pastor Carlos, nunca foi. Esta igreja é ideia e propósito do Senhor.
O Senhor usou lá nos fundamentos dessa igreja, juntamente com a sua mãe e família, outros que foram agregados ao longo do caminho, mas foi o Senhor o grande regente desta obra, e que tu permaneças como grande regente dos próximos 25 anos, ou 50 anos, ou até a volta de Jesus. O Senhor permaneça, Deus, de forma soberana, abençoando os teus filhos, e te agradecemos pelo privilégio, Pai, que nós temos tido de nos juntarmos ao Senhor, no que o Senhor está fazendo, e no que o Senhor ainda vai fazer. Deus, surpreenda os teus filhos, surpreenda o coração dos teus filhos, o ministério, a família, o casamento, surpreenda os teus filhos. Quando a gente acha que já viu tudo, o Senhor é o Deus que nos diz na tua palavra, que o Senhor faz além do que nós pedimos ou pensamos, que haja a boa surpresa do Senhor nesta igreja em todo o tempo, e que, ó Deus, o melhor que ainda está por vir, venha impactar essa comunidade, essa cidade, esse estado, esta nação e nações, para a glória do teu nome. Permita, Pai, que os teus filhos permaneçam debaixo da autoridade da tua palavra, guiados pelo poder do teu evangelho, que é cirúrgico ao encontrar corações quebrados, machucados, escravizados, e trazer libertação. Não estamos dispostos a vender os teus absolutos, Senhor, e obrigado porque esta igreja chega aos 25 anos, sendo sustentada pelos absolutos, Senhor, registrado na tua palavra. Continue governando, Pai, para a glória do teu nome. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, podem se assentar. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.